Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 12, versículos 18 a 27. Naquele tempo, vieram com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam não existir a ressurreição, e lhes propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou e também não deixou descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados radiovintes e internautas, nesse tempo de isolamento social, tempo de penúria, mas que nos encaminha para uma grande vitória, todos os dias, neste horário, temos a imensa alegria de celebrar por vocês e com vocês. É um momento tão precioso que nós não podemos descrevê-lo. É algo tão grande, tão belo, tão santo, que ninguém nesse mundo jamais poderá definir com exatidão o que é a Eucaristia. Imagine a presença real dele em meio a nós. Presença santificante, presença iluminadora. Como faz bem estarmos agora reunidos. Somos muitos, somos milhares de pessoas. E o amor de Cristo nos une em torno da mesa, o altar, o lugar mais sagrado, mais santo da face da terra. Dá vontade de fazer silêncio, não dizer nada, e aqui no santuário trazer a esse lugar tão especial a cada um de vocês. Trazê-los com suas angústias, seus sofrimentos, suas dificuldades, suas esperanças. Apresentá-los ao Senhor como sacerdote, invocando-o sobre vocês, para que lhes conceda a saúde,
a força para superar essa provação, a firmeza de propósitos, a graça da fé e de uma fé inabalável. Quem confia no Senhor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 13. E porque confiamos, suportamos o peso da cruz, esperamos nele e não seremos decepcionados. Nunca vi ninguém por esse mundo afora dizer: eu confiei no Senhor e fui decepcionado. Impossível. Quantas histórias já ouvi nesses 44 anos de sacerdócio. Quantas confissões, quantos testemunhos, quanta gente que suportou pesadas cruzes e depois contou histórias lindas de superação, porque Deus é fiel. Ele estende sua mão poderosa sobre aqueles e aquelas que o invocam. Mas também preciso dizer, ouvi, presenciei tantas histórias de fracassos, grandes fracassos. E eu lhes digo, todos eles foram causados, antes de tudo, pela ausência de Deus. Um homem de Deus é como uma casa construída sobre a rocha, diz o Senhor. Sopra os ventos, as tempestades, os rios transbordam e se precipitam contra aquela casa. Ela não vai ruir. Ela está construída sobre a rocha. Assim é o homem de Deus. Edifica a sua vida sobre a rocha, que é o próprio Senhor. O salmista não diz: o Senhor é o meu rochedo, o meu escudo, a minha proteção? Já vi muita gente desmoronar, se maltratar, reclamar, até chegar ao desespero e não perceber que tudo aquilo teve uma origem. Tudo tem um começo. O começo foi a ausência de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero agora comentar um pouco os textos que ouvimos. A primeira leitura, uma carta amorosa de Paulo ao seu filho espiritual, Timóteo. Paulo escreveu essa carta preso em Roma. E ele diz uma palavra que é impressionantemente forte. Eu, prisioneiro por causa do Evangelho, te escrevo, ó Timóteo, para que tu não te envergonhes de mim, pois eu sofro todas essas coisas por causa do Evangelho. Descreve seus sofrimentos, a prisão, mas passa para Timóteo a força de um homem de convicção profunda. Paulo sabe a quem confiou sua vida. Quer que Timóteo seja imitador de Jesus. Uma grande lição para nós, que devemos ser imitadores do Senhor, discípulos e discípulas dele. Foi por isso que a gente rezou o Salmo 122. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Como os olhos da escrava estão nas mãos da sua senhora, os meus olhos se elevam para vós, Senhor. Como os escravos olham para os seus senhores, assim nossos olhos estão fixos no Senhor. Nesse tempo de pandemia, fixemos nosso olhar no Senhor.
Meu querido irmão, talvez você não tenha ainda feito essa experiência, convido-o a fazê-la. É simples. Recolha-se no seu quarto, na varanda, fique a sós com ele, leia a palavra, medite, clame. Você sentirá coisas estranhas. Digo estranhas porque você não tem essa experiência, mas pode tê-la a partir de agora. Coisas agradáveis, emoções profundas que tocam o nosso coração. Deus vem de imediato sobre quem o invoca. Faça a experiência. No Evangelho que nós ouvimos, a narrativa de São Marcos, os saduceus vieram por Jesus à prova. Antes eu quero explicar, para quem não conhece, quem eram os saduceus. Não eram pessoas religiosas. Formavam um partido político em Israel no tempo de Jesus. Queriam um Messias, acreditavam, mas um Messias político que viesse libertar o povo do domínio romano. Eram inimigos dos fariseus. Os fariseus tinham a ortodoxia, eram apegados à lei de Moisés. Os saduceus não, eram mais liberais. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por isso, inventam uma história aparentemente ingênua, né? Senhor, Moisés escreveu na sua lei: se morrer o irmão de alguém e não deixar sucessão, e não deixar a esposa com filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva para lhe dar a descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se, morreu e não deixou descendência. O segundo casou-se com a mesma viúva, não deixou descendência. Assim sucessivamente, até que o último casou com a mesma mulher e não teve filhos. Desculpa, talvez vocês vão dar uma risada, e até faz bem. Viúva perigosa, hein? Matou 7 esposos. A história dos saduceus, vamos levar a sério. Escute, quando eles perguntaram a Jesus, e então, quando chegar a ressurreição que o Senhor fala, ela vai ser mulher de quem? Já que ela se casou com os 7. Jesus. Como é interessante perceber o olhar de Jesus. A fisionomia de Jesus. Jesus diz: vocês estão enganados. Muito enganados. Vocês não conhecem a Escritura. Vocês não conhecem o poder de Deus. Olha o que ele diz. Vocês não conhecem a Escritura, vocês não conhecem o poder de Deus, vocês estão enganados. Quanta gente fala. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão mais. Vocês têm uma visão materialista. Não se casarão. No céu não tem casamento, não. No céu todos serão como anjos, serão felizes, realizados diante de Deus, felicidade plena. Claro que nos encontraremos, nos reconheceremos, mas todos nem mais se lembrarão das coisas da terra. Não se lembrarão. Pois a Escritura diz que a terra terá passado, e eis que do trono ouvir-se-á uma voz: eis que eu faço novas todas as coisas. Eu faço novas todas as coisas. Uma visão materialista leva a pessoa a pensar o céu a partir das circunstâncias, das definições da matéria. Não é assim. Por isso Jesus disse: vocês estão enganados.
É preciso viver bem aqui. É preciso aproveitar cada instante do tempo. Mas é preciso dizer que o tempo é um prenúncio feliz da eternidade. Por isso é feliz quem sabe aproveitar bem o tempo. Quem não o desperdiça com tolices ou se joga no materialismo ateu que escraviza, acredite. O homem espiritual vive o tempo, vive o agora, mas tem os olhos fixos no céu. Olhos fixos no céu. E Jesus conclui dizendo: quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, que Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Recorda-lhes a herança e diz: eu sou o Deus dos vivos. Amados, nós já temos essa semente da imortalidade em nós. A vida eterna não é uma utopia, é um projeto que Deus realizou por seu Filho para cada pessoa que vem a esse mundo. Por isso o homem espiritual é diferente do homem carnal. Este vive segundo os desejos, os caprichos da matéria, do pecado. O homem espiritual vive no corpo, mas tem saudades do céu, tem desejo de eternidade. Por isso passa aqui fazendo o bem, cumpre a palavra. Cada momento para ele é um kairós, uma bênção de Deus, que deve ser bem aproveitada. Que Deus te conceda graça neste tempo de sofrimento, ter uma visão mais ampla. Não ficar se lamentando. Tem tanta gente. Outros até estão fazendo prognósticos científicos. Outros estão correndo para horóscopos. Gente que não entende a Escritura. Gente que não sabe o sentido da vida. Gente que se apega ao nada. Mas existem pessoas que, estando aqui, são reflexos do céu. Você pode ser assim. Você pode melhorar a sua qualidade de vida no relacionamento com os outros, consigo mesmo. À medida que você se permita amar-se para amar os outros, dar-se aos outros, desejar o céu. E o céu começa aqui. Deixa eu dizer, também o inferno pode começar aqui. Tudo depende de cada um. Deus nos abençoe. E que as escolhas sejam aquelas que encontramos na palavra. Pois para o céu fomos feitos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.